BBC lê. O pintor filho de escravizados com fama de rebelde que recusou o prêmio e foi um dos precursores da Semana de Arte Moderna. Reportagem de André Bernardo, publicada pela BBC News Brasil em 11 de maio de 2022. Lida por Thomas Papon. Rio de Janeiro, 1879. A Academia Imperial de Belas Artes organizou um concurso para comemorar sua 25ª Exposição Geral. Entre os alunos, não havia dúvidas. O melhor trabalho era o de Estevão Roberto da Silva. No dia da premiação, o próprio Estevão estava confiante de que o primeiro lugar seria dele. Em solenidade presidida pelo imperador Dom Pedro II, no dia 9 de dezembro daquele ano, veio a decepção. O nome escolhido foi o de outro estudante. Estevão não conseguiu disfarçar o desapontamento. Seus olhos se encheram de lágrimas, descreveu o pintor Antônio Parreiras no livro História de um Pintor, contada por ele mesmo, lançado em 1943. Dali a pouco, seu nome foi anunciado. Não tinha conquistado o primeiro lugar, mas ganhara outro prêmio. Na frente de todos, bradou: "Recuso!" Ele e os colegas julgavam que o prêmio era inferior ao merecido e, diante do imperador, o recusou em voz alta. Explica o filósofo Felipe Chaimovic, professor do Departamento de Artes da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Foi suspenso da instituição por 1 ano, diz ele. Paris, 1889. O pavilhão do Brasil na Exposição Universal incluiu uma galeria de arte. Por iniciativa do empresário paulista Antônio Prado, pai de Paulo Prado, o mecenas da Semana de Arte Moderna, 17 artistas expuseram 59 obras, entre retratos, paisagens e naturezas mortas. Dessas 59 obras, 26 pertenciam a um único artista, Estevão Roberto da Silva. Ou simplesmente Estevão da Silva, o pintor negro com fama de rebelde que 1 década antes recusara o prêmio e ficará famoso por retratar naturezas mortas com frutas brasileiras, como mangas, ananás, cajus, carambolas, laranjas, uvas e romãs. A escolha de Estevão da Silva indica a permanência de um valor cultivado pela família Prado entre 1889 e 1922, a busca por uma arte brasileira contrária à arte oficial, observa Chaimovic. Não há uma influência direta dele nos artistas da Semana de 1922, mas Paulo Prado mantém a posição de exibir artistas contra-acadêmicos, tal como era considerada Anita Malfatti desde a exposição de 1917, na qual Paulo Prado adquire a tela A Onda, aliando-se em 1921 a Di Cavalcanti na concepção da Semana de Arte Moderna. Além disso, veio, após a semana, a fomentar uma arte com conteúdo brasileiro, tal como foi o movimento Pau-Brasil. Sob esse aspecto, Estevão Silva é o precursor das artes visuais da Semana de 1922, diz Chaimovic. No ano em que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna, 6 telas de Estevão da Silva, nascido em 1845 e morto em 1891, podem ser conhecidas pelo público graças à exposição Modernos, no Museu de Arte Brasileira da FAAP. A mostra é dividida em 2 núcleos, antes de 1922, com curadoria de Felipe Chaimovic, e depois de 1922, de Laura Rodrigues. Além de Estevão da Silva, o núcleo antes de 1922 exibe obras de outros artistas como Antônio Parreiras, Eliseu Visconti e Jorge Grimm. Para Chaimovic, a obra de Estevão da Silva ganhou destaque na exposição de 1889, entre outros motivos, por representar tanto o artista independente que sobrevivia do nascente mercado de arte do Rio de Janeiro, quanto o indivíduo negro cujo trabalho atingia o maior grau de liberdade, as belas artes. Ele foi identificado como africano em seu documento de matrícula na Academia Imperial de Belas Artes. Logo, foi ex-escravizado ou era filho de escravizados. Essa condição no Brasil da segunda metade do século XIX já é suficiente para indicar que foi vítima de preconceito ou discriminação racial numa sociedade escravocrata, contextualiza um dos curadores da mostra da FAAP.
Em sua dissertação de mestrado em História e Teoria da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Estevão Silva e a Pintura de Naturezas Mortas no Brasil do século XIX, Alexandre Pessoa revela detalhes da infância de Estevão da Silva. A começar por sua data de nascimento, 26 de dezembro de 1845. Por mais de um século, essa informação permaneceu ignorada. O enigma foi decifrado no dia em que a certidão de nascimento do artista foi localizada nos arquivos do Museu Dom João VI da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelos pesquisadores do livro 150 anos de pintura no Brasil, 1820 a 1970. O documento não menciona onde Estevão nasceu, apenas onde foi batizado, Niterói, no Rio de Janeiro. Seus pais, Vitor Roberto da Silva e Ana Rita da Silva, eram escravizados ou ex-escravizados. Quanto ao artista, não se sabe se nasceu livre ou se obteve alforria ainda jovem. Estevão pertenceu a uma geração de pintores que questionou as normas artísticas de seu tempo. Não fosse seu falecimento precoce, poderia ter avançado nas conquistas formais de sua pintura e figurar entre os maiores nomes da transição para a modernidade, analisa Alexandre Pessoa. Estevão da Silva ingressou na Academia Imperial de Belas Artes em 1864. Embora tenha nascido em 1845, sua certidão de nascimento só foi emitida 17 anos depois, em 1862. Na instituição fundada por Dom João VI, estudou com Victor Meirelles, que dava aula sobre pintura histórica, Jules Lechevrel, sobre desenho figurado, e Agostinho da Mota, sobre paisagem, flores e animais. Entre 1884 e 1886, conheceu e fez amizade com integrantes do grupo Grimm, formado por 7 jovens pintores, todos egressos da Academia Imperial de Belas Artes. Sob a orientação de Jorge Grimm, esse grupo se reunia na praia de Boa Viagem, em Niterói, para pintar ao ar livre. Em 1885, Estevão da Silva tornou-se professor do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, produziu telas de diferentes gêneros, como pinturas de temática histórica, religiosa e alegórica. Pintou também alguns poucos retratos, como o do pintor de origem italiana João Battista Castagneto, em 1885. Provavelmente teria pintado outros se não tivesse se envolvido em um bate-boca com um figurão da época, que certo dia lhe encomendou um retrato. Reza a lenda que o sujeito não teria gostado do resultado do trabalho. Seu nariz, de tom vermelho, mais parecia um caju. Indignado, se recusou a pagar pelo quadro. E o que Estevão fez? Acrescentou 2 chifres na testa do comendador e, saindo por debaixo da cadeira, um grande rabo. Por fim, deu novo título à obra, Retrato do Diabo. De nada adiantou, o sujeito continuava irredutível. Mais adiante, Estevão colocou o tal diabo atrás das grades e rebatizou a pintura, O Diabo Preso por Não Pagar a Estevão Silva. O comendador, então, pagou a encomenda, mas fez questão de destruir o quadro. Vou processá-lo, ameaçou o pintor revoltado. Mas ele pagou pelo trabalho, argumentou a turma do Deixa Disso. Sim, pagou, mas sacrificou o melhor caju que já pintei até hoje, respondeu irreverente. Conclusão: Estevão da Silva nunca mais recebeu encomendas de retratos. No mercado de arte, os retratos eram mais valorizados que as naturezas mortas, explica Cristina Pierre de França, doutora em artes visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Era um artista que não se curvava às injustiças sofridas. O tema do seu mestrado foi Estevão da Silva e Hélio Oiticica, Brasilidade, a sensação revisitada. Foi como pintor de naturezas mortas, gênero em que o autor representa seres ou objetos inanimados, como flores e frutos, que Estevão da Silva escreveu seu nome na história da arte brasileira. Em sua época, um pintor de naturezas mortas era considerado de segunda categoria, esclarece a museóloga Cláudia Rocha, do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio, que guarda 5 obras do pintor fluminense em seu acervo.
Ainda hoje, é um artista pouco estudado e não tão valorizado na história da arte brasileira, diz ela. O Museu Nacional de Belas Artes não é o único a dispor de obras do artista. A Pinacoteca de São Paulo tem 6 telas e o Museu Afro-Brasil 11. Além de ter sido o primeiro artista negro a frequentar a Academia Imperial de Belas Artes, o que não é pouco para um filho de escravizados na década de 1860, ainda privilegiou em suas pinturas os frutos brasileiros, compostos em arranjos mais despretensiosos e menos formais, explica a historiadora de arte Valéria Piccoli, curadora-chefe da Pinacoteca de São Paulo. Diferentemente das naturezas mortas de Pedro Alexandrino, onde predominam o brilho dos tachos de cobre e das porcelanas, Estevão Silva arranja os frutos sobre uma mesa simples ou às vezes no chão. Desse modo, evocava a conexão entre o fruto e a terra e exaltava a fertilidade da terra brasileira, diz Piccoli. Em História da Pintura Brasileira no século XIX, o crítico de arte Quirino Campo Fiorito relata que, certa vez, Estevão da Silva, durante uma exposição, resolveu esconder pedaços de frutas, como goiabas, cajus e jacas, atrás das telas de seus quadros. O cheiro que emanava das frutas inebriava os visitantes da exposição, que não faziam ideia de onde ele vinha. Estevão Silva se destacou na composição de naturezas mortas de forma bastante realista, afirma Cláudia Rocha, do Museu Nacional de Belas Artes. Vários são os relatos, tanto publicados em jornais da época quanto feitos por críticos de arte, sobre a recepção de suas pinturas de naturezas mortas, quanto às sensações que provocavam a vontade de saborear as frutas, diz ela. Ainda segundo Campo Fiorito, Estevão da Silva teria sido o precursor do que se convencionou chamar de arte happening. Foi o suposto hábito de esconder frutas por detrás dos painéis que exibiam seus quadros, agregando uma dimensão olfativa à visualidade da pintura, o que mais chamou a atenção de Alexandre Pessoa para a vida e obra de Estevão da Silva. Coincidência ou não, quase 70 anos após sua morte em 1891, uma arte multissensorial, desenvolvida por nomes como Lygia Clark e Hélio Oiticica, entre outros artistas, ganhou força na cena brasileira. É pouco provável que tais nomes tivessem qualquer familiaridade com a obra de Estevão da Silva, mas para os estudiosos do século XXI, esse encaminhamento da nossa produção contemporânea permitiu uma ligação com o pintor oitocentista, convertido numa espécie de marco zero da nova arte que não se limitava mais a estimular apenas a visão do espectador, diz Pessoa. Estevão da Silva morreu em 9 de novembro de 1891, aos 45 anos. 131 anos depois, já teria conquistado o reconhecimento artístico que merece? Seu lugar na história da arte brasileira ainda tem pouco reconhecimento, talvez porque o gênero da natureza morta seja pouco compreendido, especula Felipe Tchaimovich, da FAAP. Precisa ser analisado até que ponto sua condição racial contribui para sua invisibilidade no campo artístico da época, observa Cláudia Rocha. Penso que a crescente demanda por representatividade nas artes visuais talvez venha a reverter essa invisibilidade num futuro próximo, acredita Alexandre Pessoa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Brasil maltrata muito sua memória, lamenta Emanuel Araújo, diretor-curador do Museu Afro-Brasil em São Paulo. Estevão da Silva, que morreu pobre, não é um caso isolado. Há outros exemplos, como os irmãos Arthur e João Timóteo da Costa, que morreram loucos, e Antônio Rafael Pinto Bandeira, que cometeu suicídio. Estevão Silva é um artista que rompeu com o preconceito racial que ainda hoje ronda o Brasil, conclui. Você ouviu a reportagem. O pintor, filho de escravizados com fama de rebelde, que recusou o prêmio e foi um dos precursores da Semana de Arte Moderna, publicada pela BBC News Brasil em 11 de maio de 2022.